Gostaria de ler alguns trechos com os irmãos, na sequência do que o nosso irmão já nos falou. Vamos ler 1 Reis 22, primeiro livro dos Reis, 1 Reis 22. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, antes de nós lermos, essa introdução que nós vamos tocar agora. Eu tenho certeza absoluta de que é um assunto que não tem sido ventilado no meio do povo de Deus. Alguma coisa que fala da interferência dos anjos caídos nos ares, interferindo nos negócios da terra. E eu digo para os irmãos que é um assunto muito sério, que realmente o Senhor nos dê graça para nós ouvirmos, não com aquele ouvido de curiosidade, de especulação, não é, de aprender uma coisa nova, uma coisa bacana, uma coisa que se nós passarmos para alguém e essa pessoa vai ficar maravilhada. Não, realmente que nós sejamos profundamente tocados pelo Senhor, pela seriedade do que está acontecendo aqui. Eu espero que o Senhor nos dê graça para podermos colocar de uma maneira simples, clara, de maneira que todos os irmãos presentes possam entender, até os adolescentes e alguns pequenos que eu já via sentados aqui no auditório, que eles também possam ter a graça para poder acompanhar o que nós vamos falar. Eu digo para os irmãos que é de grande seriedade. Capítulo 22, 1 Reis, vamos começar lendo do versículo 19. Micaías, profeta do Senhor, prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Até o verso 23. Vamos ler ainda Isaías capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 17. Essa passagem se refere, está tratando daquilo que vai acontecer quando o Senhor voltar para julgar essa terra. Então há um versículo aqui realmente chave que nós vamos mencioná-lo de maneira especial. Verso 17 diz: terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova? E se sair da cova, o laço prenderá. Porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra está de todo quebrantada, ela totalmente se rompe, a terra violentamente se move. A terra cambaleia como um bêbado e balanceia como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e serão castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Verso 21, preste atenção. Naquele dia, observe, o Senhor castigará, ou o Senhor julgará no céu. Veja, há um castigo a um grupo de pessoas que ele diz no céu, chamado de as hostes celestes, e os reis da terra na terra. Preste bem atenção nisso, é isso que nós vamos falar agora de manhã. Há um grupo uma hoste celeste que está no céu, nos ares. Seria, no céu aqui não quer dizer o céu onde Deus habita, não é? Porque se fosse no lugar onde Deus habita, então o céu para mim já não serve mais, não é? Se lá tem ossos malignos, então não serve para mim mais. Mas esse céu aqui é nos ares, na expansão. E na terra os reis. Então quando o Senhor voltar, ele vai julgar esses dois grupos de pessoas. As hostes celestes no céu e os reis da terra na terra. Agora vamos ler Apocalipse. Eu estou lendo algumas passagens específicas com os irmãos, aí vamos mencionar outras. Mas Apocalipse 16, que é um texto realmente muito esclarecedor com respeito ao que estamos falando. Apocalipse 16, verso 13. Então vi sair da boca do dragão
Os irmãos sabem, dragão é Satanás, no livro de Apocalipse. Da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Agora, quem são eles? Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. E o que eles fazem? Eles se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então veja bem, os espíritos aqui de demônios, eles saem e o trabalho deles qual é? Ajuntar os reis da terra. Então os irmãos estão vendo a ligação com o versículo de Isaías, capítulo 24. Quando o Senhor voltar, ele vai julgar 2 grupos. As hostes celestes nos ares e os reis da terra. E aqui nós vemos unidos esses 2 grupos. Espíritos de demônios que saem da boca do Satanás, do anticristo e do falso profeta. E esses espíritos imundos, ou seja, eles são enviados, né, quando se sai da boca é apenas uma figura, né, mas quer dizer que eles são enviados por Satanás, pelo anticristo, pelo falso profeta. A finalidade deles é de ajuntar e de agrupar os reis da terra para a penúltima batalha que vai haver nessa terra, que é chamada de Batalha de Armagedon, está aí no versículo 16. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Então, meus irmãos, aqui uma palavra de Deus dizendo que nós, os cristãos, os salvos, devemos orar pelos reis e pelos que estão em autoridade. Por quê? Porque esses reis, eles são influenciados diretamente pelos anjos, pelos espíritos que estão do lado de Satanás. Como nós já vimos aqui atrás. Os espíritos malignos estão ajuntando os reis para combater o Senhor Jesus na batalha do Armagedon. Então, esse é o contexto que nós queremos deixar com os irmãos nessa manhã. Que nós possamos entender, irmãos, hoje, que há uma batalha que está sendo travada. Mas essa batalha, como diz Paulo em Efésios 6, ele diz, a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra principados, potestades, dominadores das trevas e hostes da impiedade nos lugares celestiais. Então os irmãos vão ver que Satanás, pelo menos nós temos aqui quatro grupos que são mencionados: os principados, os potestades, os dominadores das trevas e as hostes da impiedade nos lugares celestiais. Cada um desses grupos, ou melhor, cada uma dessas classes da hierarquia de Satanás, do reino de Satanás, eles têm um tipo de tarefa especial. Os principados são esses que nós estamos mencionados aqui. Eles estão diretamente relacionados com a situação política do mundo. São eles que estão envolvidos em trazer toda a sorte de confusão no mundo. São eles que estão envolvidos em trazer toda a sorte de confusão no mundo. E os reis da terra, eles são governados, são influenciados, são dirigidos por esses seres celestiais caídos, que estão do lado de Satanás. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos reis. Mas você fala, orar por eles como? Aqui não diz que é orar para que eles sejam salvos. Não, aqui diz orar por eles para que nós tenhamos uma vida tranquila e mansa. Porque se realmente Satanás der uma investida sobre o Brasil e sobre os governadores para introduzir um tipo de comunismo ou um tipo de governo totalitarista, nós os cristãos vamos perder a liberdade. E nós não teremos uma vida, como diz aqui, uma vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Então, meus irmãos, aqui nós podemos lembrar, Paulo diz que a nossa luta é contra principados e potestades. Então, os principados estão relacionados com a política do mundo. Tá certo? E quando diz que é principado, é porque eles são príncipes. Nós vamos ver em Daniel, há um príncipe do reino da Pérsia, mas esse príncipe é um anjo caído. O papel dele lá é impedir que o propósito de Deus se cumpra na terra. Irmãos, olhem isso, se realmente o Senhor nos der abrir os nossos olhos espirituais para nós vermos, isso realmente revoluciona a nossa vida espiritual. Dá uma reviravolta na nossa vida espiritual.
Hoje o que nós estamos vendo, muitas vezes nós nos descobrimos degladiando, como o nosso irmão estava dizendo. Nós começamos a brigar com os irmãos, começamos a brigar com aqueles que não têm a visão que nós temos, ou começamos a brigar até com aqueles que têm a visão que nós temos. E quem está fazendo isso? São as hostes da impiedade nos lugares celestiais. Por que Paulo falou que eles estão nos lugares celestiais? É porque eles estão envolvidos exatamente no meio do povo de Deus para trazer todo tipo de confusão e divisão no povo de Deus. Então veja, irmãos, Satanás tem um grupo para tratar da política, são eles que levantam as guerras e as confusões no mundo inteiro. O problema é que nossos olhos estão voltados aqui para a terra. Ah, porque o Nilton Cardoso, nós ajudamos e tanto em Contagem, agora está no governo, não faz nada por nós. Não, o problema não é o Nilton Cardoso. Estou falando para os irmãos de Contagem, especialmente, né? Os irmãos de Salvador, tu quer saber quem que é o Nilton Cardoso. Tá certo? Nós estamos preocupados com o Sarney. Mas esse novo plano, então isso é uma loucura, o seu irmão. A coisa não é na terra. Não é na terra. Nossa luta não é contra sangue e carne. Não é contra presidente, nem governador, nem prefeito, seja lá quem for. A nossa luta é contra os principados e potestades. Quem são as potestades? As potestades são espíritos malignos de grande poder. Porque quando fala de potestades, está falando de poder. E o que eles fazem? Todo tipo de grandes crimes que acontecem na terra. Esses indivíduos que matam barbaramente, que assassinam as pessoas, eles são influenciados pelas potestades. Quem são os dominadores das trevas? São aqueles que trazem todo tipo de influência religiosa sobre o mundo. Os dominadores das trevas. São eles que trazem todo tipo de religião falsa. São eles que estão infiltrados diretamente dentro do chamado espiritismo, da Umbanda, né? Que os irmãos de Salvador devem conhecer, pelo menos, né? De conhecer assim, no sentido, né? No bom sentido, né? Porque estão lá e sabem que aquilo ali é a capital do espiritismo, né? Talvez do Brasil ou no mundo. Então, meus irmãos, a coisa vai mudando de figura para nós, quando nós começamos a ver dessa maneira. E ainda Paulo menciona as hostes da impiedade nos lugares celestiais. São espíritos designados para criar confusão, divisão, briga, dissensão no meio do povo de Deus. Para enfraquecer o povo de Deus. Então, meus irmãos, nós queremos ver um pouquinho agora da situação espiritual daquela época. O que está acontecendo? Então eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Nosso irmão já colocou para nós um pano de fundo aqui, né? Com respeito à vida do Daniel. Ele foi levado para a Babilônia, muito jovem, e se tornou lá um grande estadista, né? Uma pessoa de alta hierarquia por causa da sua inteligência, do seu preparo e principalmente porque Deus tinha um propósito nessa situação. E lá ele passou todo o período que nós chamamos do cativeiro babilônico, 70 anos. Mas Daniel era um homem que estudava a palavra de Deus. E um dia ele estava lendo o profeta Jeremias. Aí no capítulo 9, versículo 2, diz: do primeiro ano do seu reinado, ou seja, do reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então naquele momento ele fez as contas, e o Senhor mostrou para ele que os 70 anos do cativeiro estavam se cumprindo. O que Daniel fez? Ele disse: a palavra do Senhor está escrita em Jeremias. Deus falou, a palavra não pode voltar atrás. Se é 70 anos, é 70 anos mesmo, não vai passar. Imediatamente ele voltou o seu coração para orar diante do Senhor. Ele quer buscar a vontade de Deus. E essa vontade de Deus agora está relacionada com o novo mover de Deus nos seus tratos com o povo de Israel. Os irmãos sabem, nós estudamos no ano passado sobre Esdras. Não temos condição de voltar para mencionar muitas coisas que falamos. Não é? Mas Deus está tratando com o seu povo. Há um grupo de pessoas que já está em Jerusalém, já voltaram desde o livro de Esdras. Um grupo veio com Zorobabel, outro grupo veio com Esdras, e agora nós estamos focalizando o livro de Neemias. Mas o que vamos falar agora a respeito de Daniel antecede até a primeira vinda com Zorobabel, ou seja, é antes do livro de Esdras. O que eu quero mostrar para os irmãos é o que estava acontecendo espiritualmente naquela ocasião. E aí nós vamos poder entender o que está acontecendo nos nossos dias. Porque a coisa não mudou, ela continua do mesmo jeito.
Assim como Deus não mudou, também essa situação espiritual não mudou. Satanás continua operando do mesmo jeito. Então, nesse momento em que Deus vai dar o início aos novos tratos com o seu povo, ou seja, os 70 anos do cativeiro passaram, então agora Deus vai trazer o seu povo de volta. Agora, irmãos, prestem bem atenção. Só abrindo um parênteses. Por que Deus estabeleceu que eram 70 anos do cativeiro? Por que nós passamos 70 anos no cativeiro? Por que enquanto não passar os 70 anos, nós estaremos no cativeiro da Babilônia? Ou seja, nós estaremos em confusão. Os irmãos sabem, Babilônia quer dizer confusão. A origem da palavra Babilônia é Gênesis capítulo 11. E você sabe o que aconteceu lá? O que foi? O que aconteceu? A confusão das línguas. Uma pessoa falava e o outro não entendia. Não é isso que está acontecendo conosco hoje? Um irmão fala com o outro não entende. Não concorda com aquele irmão, porque nós não conseguimos falar a mesma língua. Isso é Babilônia. Babilônia, meus irmãos, é nada mais do que isso. Se nós realmente temos Cristo como nosso centro, se a nossa linguagem é Cristo, nós devemos concordar. O irmão pode falar uma coisa diferente de mim, eu posso falar, irmão, eu não concordo com a sua interpretação, mas eu concordo com o seu coração. Agora, quando você não concorda com o coração do irmão, isso é Babilônia. E quando é que nós vamos poder voltar para edificar a casa do Senhor? Quando passar 70 anos. O que significa 70 anos? A duração da nossa vida é quantos anos? 70 anos. Salmo 90, versículo 12. Ou versículo 10, se não me engano. Os irmãos entenderam a figura? Quando passar os 70 anos, quer dizer o quê? Que a nossa vida passou. A nossa. Ou seja, a vida do nosso eu. Então por que a casa do Senhor não pode ser edificada? Por que nós estamos em cativeiro? Porque a nossa vida não passou. Nós queremos manter a nossa vida, nosso ponto de vista. Por isso, meus irmãos, na igreja hoje é tão necessário o princípio de autoridade. Nós falamos que na igreja as pessoas que têm experiência têm autoridade. Nós falamos que na igreja as pessoas que são mais velhas do Senhor têm autoridade. Mas nós não praticamos isso. Na hora que nós temos que abaixar a cabeça para ouvir aqueles que são mais velhos, realmente nós resistimos. E aí a igreja entra em confusão. Entra em Babilônia, entra em cativeiro. Então é por isso, Senhor, de 70 anos, a sua vida natural tem que acabar. O seu eu tem que ir para a cruz. Caso contrário, não adianta voltar para Jerusalém, porque você não pode edificar nada. Você vai edificar Jerusalém com eu? Você vai edificar Jerusalém com a carne? Impossível. Então, meus irmãos, Deus quer dar início agora à restauração do seu povo. E os irmãos sabem por que existe cativeiro? O povo foi para a Babilônia, que é o centro da idolatria do mundo. Sabe por quê? Porque o povo de Israel estava envolvido com a idolatria. Deus disse, muito bem, vocês não querem abandonar a idolatria? Ok. Então vocês vão para lá. Vocês vão para o centro da idolatria. Agora vocês vão viver lá no meio dos ídolos. E lá eles foram curados da idolatria. Até hoje, Israel está curado da idolatria. Nunca mais Israel voltou à idolatria. Nunca mais. Nem hoje, na incredulidade, eles são idólatras. Mas agora, meus irmãos, Deus revela a Daniel que os 70 anos do cativeiro estão passando. Imediatamente Daniel se põe em oração. O que significa isso? Senhor, se o Senhor disse que 70 anos seria a duração do cativeiro, e esses 70 anos estão passando, então eu quero dizer para o Senhor aqui na terra há uma pessoa que concorda com a sua vontade que está sendo feita no céu. E eu estou dizendo, a sua vontade tem que ser feita aqui na terra. Amém. Então, meus irmãos, essa oração é uma oração perigosa. Essa é perigosa. Essa Satanás fica estremecido. Porque você está orando em cima da vontade de Deus. Ele disse, o Senhor declarou que é 70 anos. Depois de 70 anos o povo vai voltar. Então isso aí tem que se cumprir. Então quando ele começa a orar dessa maneira, imediatamente ele mexe com os portões do Hades e do inferno. Porque ele concorda com o propósito de Deus que está sendo feito no céu. É por isso que Jesus disse, se nós concordarmos aqui na terra, em alguma coisa será feita no céu. Mas não quer dizer que essa coisa que nós estamos concordando, ela nasceu aqui na terra. Se nasceu na terra, não tem valor para Deus. Mas Deus cria um propósito, um plano no céu. E Ele traz o conhecimento desse plano para a terra, como Ele fez com Daniel. E agora se Daniel diz, Senhor, eu concordo com isso, então quando a terra diz, eu concordo, então aquela vontade do céu será feita na terra. Amém. Então, por isso o irmão Otmani diz que o céu, a terra governa o céu. Se a terra não disser nada para Deus, então Deus realmente não pode fazer nada. Deus não pode fazer. Por quê? Porque Ele determinou que Ele vai agir através do homem. Ele determinou que Ele vai agir através da igreja. Ele determinou que Ele vai agir através do corpo de Cristo.
Se a igreja não responder, ele não tem como agir. E por causa da sua humildade, tremenda humildade de Daniel, aqui ele diz, nós pecamos contra ti, Senhor. Mas quando ele foi levado, ele era um garoto, um adolescente. Ele nunca pecou. Ele não tinha nenhuma culpa do cativeiro. Mas aqui ele disse, Senhor, é nosso pecado, nós pecamos, nós rebelamos contra ti, nós pecamos contra o Senhor. Nós queremos nos converter das nossas iniquidades. E os irmãos sabem, provavelmente Daniel agora tinha quase 90 anos. Era um homem bastante idoso, bastante idoso. E por causa da sua fidelidade, irmãos, vejam, sempre que nós somos fiéis ao Senhor, Ele nunca nos deixa com a luz que nós temos. Se você ler os últimos versículos de Daniel, capítulo 9, Deus diz para ele assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O que significa isso? Deus mostrou para ele 70 anos do cativeiro. Como ele foi fiel e orou sobre aquela revelação, Deus deu para ele não só 70 do cativeiro, mas deu 70 vezes 7. E esse 70 vezes 7 é uma revelação tão grande que ela incluía a restauração da cidade, do muro de Jerusalém, incluía a primeira vinda de Jesus e ainda incluía a segunda vinda de Jesus. Quer dizer, uma tremenda revelação Deus concedeu àquele homem por causa da sua oração. E meus irmãos, como nós dissemos, a oração de Daniel está dentro da vontade de Deus. E quando ele ora, observe os irmãos, no momento que ele ora, aí nós temos que ir para o capítulo 10. Veja o que acontece. Capítulo 10, depois de passar uma experiência aqui realmente de abatimento diante do mensageiro celestial, no versículo 10 diz assim, 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Veja, irmãos, como é que ele estava? Ele estava de quatro, não é? Sobre as palmas das mãos e sobre os joelhos. Estava de quatro. Quer dizer, a revelação que ele teve, a luz que ele teve naquele momento foi tão tremenda que ele não conseguiu ficar em pé. E o Senhor está começando a levantar, aos pouquinhos vai levantando e fazendo com que ele fique de pé. Imagina os irmãos, Daniel tinha 90 anos, era um homem santo e piedoso. E ele, quando teve aquela visão daquele mensageiro que lhe apareceu, uns dizem que era um anjo, outros dizem que era Jesus. Eu realmente não posso dizer para os irmãos ao certo quem é essa pessoa. Mas a verdade é que a revelação é tão grande que ele foi abatido ao chão. E agora o Senhor começa a levantá-lo gradativamente. Imagine nós, irmãos, na nossa vida carnal, na nossa vida tão contaminada, tão longe de um servo como Daniel, de 90 anos, que viveu sempre diante do Senhor, em toda fidelidade. Quando ele teve aquela visão, ele foi prostrado ao chão como morto. Mas agora, aquele mensageiro ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer, levanta-te sobre os pés, porque eu te sou enviado. E ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo, quer dizer, está de pé, mas ainda está tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Veja, irmãos, no momento que ele se colocou diante do Senhor, a resposta da oração dele foi dada. Por quê? Porque eu disse para os irmãos que a oração de Daniel está o quê? Dentro da vontade de Deus. Por isso, muitas vezes, nós não sabemos a vontade de Deus e queremos orar. Aí ficamos lutando e tentando convencer a Deus. Mas quando Deus revela a vontade dele para nós não temos que lutar. Nós temos que dizer, Senhor, nós queremos que o Senhor faça isso que o Senhor está mostrando aí no céu. Apenas isso. Por isso a vida cristã é tão difícil. Né? Nós ficamos em oração tentando ver se a gente pega o Senhor um jeitinho, está meio descuidado e tal, mas agora eu vou conseguir dar uma rasteira nele, aí ele vai me atender. Não, irmão, não existe isso. Oração que tem poder é oração em cima da vontade de Deus. Então, quando você não souber, você tem que perguntar, Senhor, qual é a sua vontade? Quando ele disser, minha vontade é essa. Então, aí você ora em cima daquela vontade, pronto, a resposta dele. Agora tem um problema. O que nós vamos ver aqui? A oração de Daniel está dentro da vontade de Deus. E quando está dentro da vontade de Deus, aí essa oração, ela mexe com as portas do inferno. E o que aconteceu? Aí diz o versículo seguinte. O versículo 12 diz, foram ouvidas tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Os irmãos estão vendo? Olha aqui. Aqui chama a atenção dos irmãos para nós voltarmos àquele ponto do início. A batalha não é na terra. A batalha é nos ares.
Ainda que você esteja na terra orando, mas você sabe que a batalha será decidida nos ares. Esse mensageiro diz para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia a sua oração foi ouvida. Mas essa oração demorou quanto? 21 dias, 3 semanas completas. Por quê? Porque o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Agora eu pergunto para os irmãos: um príncipe da terra poderia resistir um anjo celestial nos ares? Claro que não. Aqui você vê claramente que há um mensageiro de Satanás, de hierarquia, de posto superior a esse mensageiro de Deus, que o barrou nos ares. Então Daniel está esperando a resposta. O irmão sabe o que é a resposta. A resposta é aquele sentimento que nós recebemos no nosso espírito, quando Deus fala assim: eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Você deve ter experiência de quando o Senhor responde a sua oração e você tem certeza de que Ele respondeu. Então Daniel não tinha essa resposta. Por quê? Porque a oração dele foi barrada nos ares. Então esse anjo que barrou o mensageiro que trazia a resposta para Daniel, sem dúvida nenhuma, era um anjo que tinha uma hierarquia superior à hierarquia desse mensageiro do livro de Daniel. O que Deus fez? Ele diz: porém Miguel, segunda parte do verso 13, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Algumas traduções já está diferente aí, né? E eu fiquei ali com os reis da Pérsia, né? Quantos que tem essa tradução, por favor? Eu fiquei ali com os reis da Pérsia, tá certo? Quantos que tem? E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, veja, alguns acreditam o seguinte, que a verdade, melhor dizendo, a verdade que nós temos aqui é o seguinte: há um anjo maligno que está nos ares, e ele é chamado de príncipe do reino da Pérsia. Então, nessa ocasião, Babilônia, o Império Babilônico já foi conquistado pelos medos e persas. Tá certo? Mas agora Satanás acionou um anjo caído, de posto elevado, tá certo? E entre eles existe, os irmãos lembram, quando Miguel foi discutir a respeito do corpo de Moisés, contra Satanás, lembra o que ele falou? Ele disse: olha, ele não ousou pronunciar nenhuma palavra de repreensão. Ele mesmo dizendo: não, eles não disseram, o Senhor te repreendeu. Por quê? Porque ele sabe que Satanás, quando ele era Lúcifer, era um anjo de alta hierarquia, de alto posto, entre os anjos bons. Depois que ele caiu, ele não perdeu isso. Ele continuou com aquele posto, só tem que agora ele utiliza isso para o mal. Então, meus irmãos, esse anjo que está barrando o mensageiro celestial de Deus para trazer a resposta a Daniel, é um anjo de Satanás. E ele é chamado de príncipe do reino da Pérsia. Então veja, é um principado. Ou seja, a esfera de domínio dele envolvia a nação medo-persa. E ele estava ali especificamente para tratar com aqueles governantes daquela nação, para impedir que qualquer benefício que eles quisessem fazer para o povo de Deus fosse barrado. E agora, quando a mensagem de Deus vem para Daniel, para que o propósito de Deus fosse cumprido, para que esse propósito fosse cumprido, o que era necessário? Era necessário que o rei chamado Ciro desse liberdade para que o povo de Israel voltasse para Jerusalém. Não é isso? Então esse anjo, ele não quer que isso aconteça. Se o povo não voltar, quem vai edificar? Então, meus irmãos, aquele anjo do Senhor, que está em luta durante 21 dias, e ele não consegue passar, então Deus o que ele faz? Ele aciona, ele manda, ele ordena a um dos primeiros anjos, que é chamado de Arcanjo Miguel. E os irmãos podem ver, Arcanjo Miguel está relacionado sempre com as lutas e batalhas. Certo? Ele foi lá brigar com Satanás por causa do corpo de Moisés. Ele aparece em Apocalipse capítulo 12, quando houve guerra no céu, de Miguel com seus anjos e contra Satanás e os seus anjos. Ele é o arcanjo, é o anjo das batalhas, é o anjo guerreiro. Então ele veio para dar ajuda àquele anjo bom, e então ele diz: obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Mas não é sobre os reis da terra, não, é sobre aquele anjo maligno que está lá em cima. E agora a influência vai ser dada positivamente para aquele rei que está na terra. Então observe, irmãos, que
a batalha se trava nos ares, não na terra. E o Senhor vai mover o rei Ciro, mais tarde, para libertar o seu povo. Mas esses reis da terra são governados por seres angelicais de Satanás. E aqui você vê, ele é chamado de príncipe do reino da Pérsia. Depois leia também o versículo 20. Versículo 20. E ele diz: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu... Quem está falando essa palavra? Os irmãos estão bem sintonizados? Quem está falando essa palavra aqui? O anjo do Senhor que veio para trazer a mensagem para Daniel. Então ele está dizendo: eu vou tornar a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu... Preste atenção nessa palavra. Saindo eu... Saindo de onde? Vamos ver. Eis que virá o príncipe da Grécia. Ó, outro príncipe. Antes era o príncipe da Pérsia. Por que vai ser o príncipe da Grécia, irmão? Álvaro. Alexandre está surgindo e vai ser possivelmente um empecilho contra a edificação da cidade. Mas quem é Alexandre? Alexandre o Grande, da Grécia. Da Grécia, é o rei da Grécia. Certo? Vocês vão entendendo? Então, agora ele disse o seguinte: ele não está falando que é o Alexandre que virá, não. Ele disse que é o príncipe de quê? Da Grécia. Ou seja, há um outro anjo que vai ser acionado depois. Os irmãos estão entendendo a figura? Quando esse anjo bom chega com a resposta e ele não consegue passar, então Deus aciona o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel então agora vem dar auxílio ao seu companheiro de batalha, e aquele anjo mau então é destronado daquela posição. Exatamente como acontece em Apocalipse 12. Miguel com seus anjos destrona Satanás dos ares e ele cai na terra. É exatamente isso. Então, quando isso acontece, aquele anjo bom que trazia a mensagem para Daniel, ele toma o lugar daquele anjo mau. E agora a influência sobre o rei da terra será uma influência positiva e benéfica. Mas ele diz ainda: mas depois eu vou ter que sair. Bem, aí os irmãos sabem, há determinadas coisas que nós não podemos explicar. Por que ele tem que sair? Por que Deus não conserva aquele anjo bom trazendo uma influência boa? Irmãos, nós estamos num período de prova. Deus não pode fazer nada definitivo. Nós temos que ser testados. Aí aquele anjo bom tornou a sair. O que aconteceu? Em seguida, o reino da Média e da Pérsia foi conquistado por Alexandre o Grande, que é Grécia. E agora, então, um novo príncipe aparece nos ares, que é o príncipe da Grécia. Os irmãos estão entendendo direitinho, eu creio. Muito importante isso. Agora veja os irmãos, que está claro para nós aqui que os reis da terra são influenciados pelos espíritos, pelos seres angelicais nos ares. Não somente nós vemos aqui uma influência maligna, claramente nós vemos a influência maligna, como nós vemos também a influência positiva. Porque foi exatamente por causa desse anjo bom que entrou e expulsou aquele anjo mau e tomou o seu principado, é que a influência benéfica foi trazida sobre os reis da terra, da Média e da Pérsia. E o rei Ciro foi levantado e ele disse: quem é da terra, quem é do povo de Israel, volte para Jerusalém e edifique a casa do Senhor. Então, meus irmãos, isso, o que nós queremos hoje, deixar para os irmãos claramente, essa palavra de Paulo de Efésios, que nós estamos aqui, nós somos como Zorobabel, nós somos como Esdras, nós somos como Neemias, nós voltamos no nosso coração, nós voltamos da confusão, da Babilônia, da confusão babilônica. Os irmãos que estão em denominação não são Babilônia. Os irmãos lembram que eu falei muito claramente o ano passado. Eles não são Babilônia. É apenas o espírito da Babilônia, o espírito da confusão. Então o que significa hoje que nós somos um? Você chega perto de um irmão, ele é da Assembleia de Deus. Aí ele fala com você assim: não, a prova de que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo é que ele fala língua estranha. Você não concorda com ele, então você começa a brigar com ele. O que acontece? Vocês estão falando a mesma língua? Tá vendo? Aí começamos a brigar. Você chega perto de um irmão da presbiteriano e você crê no batismo por imersão. Aí fala: não, meu irmão, batismo é aspersão. Não, batismo é imersão. E para dar um pouquinho a sua língua está quente, e aí que você começa a brigar. Você está falando a mesma língua? Não. Então, meus irmãos, o que é falar a mesma língua? O que é Pentecoste? O que aconteceu no Pentecoste? Eles falaram a língua daqueles que eles não falavam. Não é isso? Os 120 discípulos foram capacitados pelo Espírito Santo para falar a língua daqueles que eles não falavam.
O que significa isso hoje? É que você fala a língua do irmão que você não concorda com ele. Você fala, irmão, não posso concordar com você na forma do seu batismo, mas irmão quer dizer que eu te amo. Você é meu irmão em Cristo. Se alguém tiver de te julgar porque você batiza com água na cabeça, é Jesus. Eu não posso te julgar. Porque você batiza dessa maneira, você faz isso para o Senhor de todo o coração, então me abraça aqui, pronto. O que é importante é você fazer a vontade de Deus. Ah não, se você não crê igual eu creio, eu não concordo com você, porque você está errado, você não está baseado na Bíblia, porque isso não é de acordo com a Escritura.